Olá, participantes do 30. Estamos aqui para seguirmos aqui no nosso segundo dia do nosso devocional, que acabamos de iniciar. Hoje, o tema do nosso dia hoje é sobre confiança. E diz assim, o dia 2 é Eu Preciso Confiar. Trazendo aqui como base o texto de Provérbios 3:5, que diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ele traz aqui, nessa reflexão de hoje, a figura, sabe aquela figura de criança, aquela confiança que a gente tem no nosso pai, de nos jogarmos de cima de um muro, de cima de uma mesa, de cima de um sofá, para os braços de nosso pai. Né? Você não fazia isso e tinha plena confiança de que ele ia nos segurar, né? E tudo ia acabar bem. Ele está falando aqui dessa confiança que ao longo do tempo, com os traumas, com as situações que acontecem, nós perdemos e deixamos de confiar nas pessoas. Né? Isso nos coloca travas, porque sem confiança, sobretudo em Deus, nós não conseguimos mais confiar em nada, nem em nós mesmos. Então ele aqui traz como ponto básico, né, de nós aprendermos a vencer esses tipos de frustração, a restabelecer a nossa confiança em Deus. Aqui ele ressalta aquela máxima que nós falamos lá no primeiro dia, de que a mesma força que eu tenho aplicado em minha dor, eu preciso aplicar em minha cura. E é preciso, então, que a gente comece a traçar caminhos novos. É muito ruim quando você é alguém ou você encontra alguém que é desconfiada de tudo, que não confia em ninguém, que essa pessoa não consegue estabelecer relacionamentos. Porque se você não tem confiança, sabe? É aquela que diz assim, não, eu desconfio de todo mundo até que me prove que... E eu acho que tem que ser ao contrário. Você precisa confiar nas pessoas até que elas provem que não merecem confiança. Porque você está baseado na sua confiança em Deus. Né? Você está se relacionando com Deus e você sabe que Deus vai te dar entendimento, sabedoria para lidar com tipos de situações que vão acontecer. Mas se eu não tenho essa confiança em Deus estabelecida, aí as coisas ficam difíceis. E eu não vou confiar em ninguém, nem no outro, nem em mim mesmo. Então, esse dia de hoje, ele ressalta aqui um novo caminho que eu preciso experimentar, uma nova maneira de viver que eu preciso experimentar, que é exatamente essa confiança em Deus. Ele fala aqui, confiar, esse verso que nós lemos, Provérbios 3:5, ele fala que nós precisamos aprender a confiar em Deus de todo o nosso coração. De todo o nosso coração e não em parte do nosso coração. Porque se nós confiarmos nele, é ele, né, quem vai operar. É o seu amor, o seu poder que vai operar em nós, que vai gerar a base dessa confiança. Somente assim será possível a gente ter um restabelecimento nessa área da nossa vida. Lembre-se que quem nos sustenta é o Senhor. Quem tem poder para transformar a nossa vida e fazer nós superarmos qualquer tipo de problema ou de situação nosso é o Senhor. E não o contrário. Muitas vezes a gente quer, pela força do nosso braço, não é, vencer as dificuldades os desafios que se levantam. E nesse caso, o desafio é muito grande, porque o desafio somos nós mesmos. É o problema que está em mim. E se eu não confiar em Deus, eu estou perdido. É por isso que a máxima de hoje, né, que ele traz nesse devocional de hoje, é aquela que nós falamos até no primeiro dia. A mesma força que você tem aplicado em sua dor, pode ser aplicada em sua cura. E é em cima disso que eu queria orar hoje. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha trazer essa força que nós precisamos, que há tanto tempo nós vemos aplicando em nossa dor. Que hoje, Senhor, isso seja quebrado. E que toda a força que nós temos aplicado no que não nos adianta de nada, seja aplicado naquilo que vai resolver o nosso problema, vai restaurar o nosso relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus.